Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Quer os que estão presentes, quer os que nos acompanham por Skype, vamos iniciar a nossa reunião hoje com a audição dos candidatos a representantes da Assembleia da República no Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Os candidatos acompanham-nos já por Skype e eu começo naturalmente por cumprimentar as senhoras e os senhores candidatos, que são Francisco Paes Marques, Paula dos Santos Veiga, Filipe Carlos Ferreira Avides Moreira, Joaquim Manuel Freitas da Rocha, estes 4 como efetivos, candidatos a membros efetivos do Conselho Superior, e como suplentes Carla Amado Gomes e Maria Manuela da Costa Cardoso Gomes. Cumprimento a todos. A nossa audição desenrolar-se-á da seguinte modo. Darei a palavra sucessivamente a cada um dos candidatos, pedindo que possam fazer uma apresentação inicial da sua candidatura por um período não superior a 5 minutos. Eu próprio, como temos aqui um relógio que controla os tempos na Assembleia da República, sinalizarei, se for esse o caso, quando terminar o tempo. Depois de todos os candidatos apresentarem fazer a sua apresentação, darei a palavra aos deputados e deputadas e grupos parlamentares que desejem colocar alguma questão. Terminado essa ronda, aos grupos parlamentares darei 5 minutos também a cada grupo parlamentar. Se o senhor deputado, o único representante do Partido Chega, quiser utilizar da palavra também 3 minutos, e os deputados não inscritos 2 minutos. Depois de esta ronda, por eventuais pedidos de esclarecimento, devolverei então a palavra aos candidatos para poderem responder às questões que eventualmente lhes tenham sido colocadas, pedindo nesse caso que cada segunda intervenção não ultrapasse o tempo de 8 minutos. A ver se conseguimos concluir durante esta parte da manhã estas audições relevantes. Vou então dar a palavra ao candidato Francisco Marques. Bom dia, Sr. Doutor, tem a palavra. Bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Desde logo, desde já quero agradecer a oportunidade que me dão de me ouvirem e de me poder apresentar a esta eleição. Estávamos a ouvi-lo e a vê-lo em perfeitas condições e de repente cortou-se. Presumo que agora nem sequer nos esteja a ouvir. Está a entrar novamente. Vamos aguardar só mais um pouco. Mas foi ele que desligou. Dr. Francisco Marques, não sei se nos está a ouvir de novo. Não conseguimos. Ele disse que ia voltar a sair e entrar na reunião. Ele deu a indicação aqui no chat que vai sair e voltar a entrar na reunião. Pode ser passar. Avisem, sim. Eu pergunto se a doutora Paula dos Santos Veiga nos está a ouvir. Sim, Sr. Presidente. Bom dia, doutora. Vamos então passar a si e depois voltaremos ao Dr. Francisco Marques, assim que for possível restabelecer o contacto com ele. Bom dia, doutora. Dou-lhe então a palavra para fazer a sua apresentação. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Presidente, senhores deputados. Em primeiro lugar, agradecer esta possibilidade de me ouvirem.
Estive a analisar aquilo que me era pedido e, basicamente, o que me parece é que devo fazer uma breve apreciação curricular que não estenda os 5 minutos. Nesta candidatura ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Talvez possa começar, ou talvez deva fornecer-vos um pouco do meu perfil. Eu sou uma académica, aliás, é isso mesmo que eu gosto de ser. Eu gosto de ser professora, na essência, embora desde o passado mês tenha começado a ter funções também na direção da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que é, de resto, a minha casa de estudo, a minha casa de formação e a minha casa de exercício de atividade. Mas, além da Universidade de Coimbra e da Faculdade de Direito, tenho andado por aqui e por ali, embora, na maior parte do tempo, tenha exercido as funções em regime de dedicação exclusiva. Essas outras, digamos, funções que eu tenho tido passaram por um gabinete numa instituição europeia, logo no início da minha carreira, depois num gabinete ministerial, depois numa entidade administrativa independente e depois acumulando também com a faculdade, nessa fase já acumulando com a faculdade, num órgão das Nações Unidas. No âmbito das matérias a que me dedico, percebe-se claramente que eu tenho 2 grandes interesses em termos de investigação. Movo-me entre o direito constitucional e o direito internacional público. É isso que denotam os meus graus de mestrado e de doutoramento. O primeiro na área do direito internacional público, o segundo na área do direito constitucional. E depois do doutoramento tive a felicidade de perceber que podia juntar, digamos, os meus interesses no direito constitucional e do direito internacional público através, fundamentalmente, dos direitos humanos e da área do constitucionalismo para além do Estado. Portanto, no fundo, tentar perceber em que medida é que o modelo constitucional é um modelo aplicável para além do modelo nacional. Aqui, no que respeita a funções mais diretamente ligadas com esta candidatura ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, talvez sejam de realçar basicamente 2 notas. Uma, eu acho a minha feliz experiência desde 2008, acho que foi o primeiro ano em que o fiz, 2008, de colaboração com o Centro de Estudos Judiciários, em que, obviamente, não o tenho feito todos os anos, por razão de outras atividades, mas a minha feliz experiência dizia com a fase oral de concursos de ingresso na magistratura, e aí abrangi não só a magistratura judicial, mas também ingresso na magistratura dos tribunais administrativos e fiscais. E depois uma outra, eu acho que há aqui um outro fator que também pode ser interessante e no qual, de facto, eu posso ter uma visão particular. Nos últimos anos tenho percebido, através da investigação, através das orientações de mestrado, de doutoramento, de pós-doutoramento e através também das próprias publicações, a importância crescente da jurisprudência no mundo. Obviamente que eu tenho percebido através do estudo da jurisprudência dos tribunais regionais de proteção de direitos humanos. Neles, naturalmente, que aquele a que dou mais importância pelo local onde me situo e onde me movo é o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Mas, de facto, é muito, digamos, é muito visível hoje o crescimento exponencial da jurisprudência a par da doutrina.
Peço-lhe que conclua, senhora. Peço-lhe que conclua, senhora professora. Esta apresentação. Estava mesmo a concluir, Sr. Presidente, e agradeço mais uma vez a oportunidade de ser ouvida e coloco-me naturalmente à disposição para perguntas que queiram fazer mais técnicas. Muito obrigado, senhora professora. Vamos tentar então voltar ao Dr. Francisco Marques. Não sei se agora já temos a ligação restabelecida. Se for o caso, o Dr. Francisco Marques tem a palavra. Parece que não é possível, de momento, voltarmos ao Dr. Francisco Marques. Dou então a palavra ao Dr. Filipe Carlos Ferreira Avides Moreira, que cumprimento. E tem a palavra, Sr. Doutor. Muito bom dia, Sr. Presidente, bom dia, Srs. Deputados e demais candidatos que estão também aqui neste fórum. Sou advogado há 22 anos, licenciei-me na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em 96. Fiz o estágio de Advocacia no Porto. Depois, mal terminei o estágio, ali 2 meses depois, tive uma oportunidade, um convite para ir para Macau. Na altura ainda sou administração portuguesa. Aceitei, foi um grande desafio, foi uma experiência extraordinária em termos profissionais, porque tive um crescimento, diria, exponencial. Alguém que tinha acabado o estágio chegou a Macau e entrou, no fundo, como advogado, corpo inteiro, num escritório com muito serviço e com muito que fazer. Foi uma experiência muitíssimo gratificante, sob todos os pontos de vista, portanto, tanto profissional como pessoal. Tive 2 anos e meio, sensivelmente, em Macau, portanto, acompanhei o processo de transferência de soberania para a República Popular da China. Continuei a trabalhar como advogado, portanto, no escritório do Dr. Manuel António. Regressei a Portugal e ao Porto em 2001, meados de 2001, na altura motivado por a doença do meu pai, que era também advogado. Infelizmente, o meu pai veio falecer pouco depois, portanto, já não regressei a Macau, tinha essa perspectiva, mas achei que as minhas obrigações passavam a estar na cidade do Porto. O meu pai era advogado, como disse, portanto tentei recuperar, de certa maneira, o escritório que era dele. Integrei-me depois numa sociedade de advogados do Porto, a Sequeira Gomes e Associados, uma sociedade de média dimensão, onde trabalhei durante cerca de 8 anos, até 2009. O que fiz foi um bocadinho de tudo, portanto, inicialmente uma sociedade de advogados não dividida por áreas de especialidade. Fiz muito contencioso civil, muito contencioso administrativo, portanto comecei a trabalhar no direito administrativo em 2002, na altura em que me candidatei a advogado síndico da Câmara Municipal do Porto, e portanto trabalhei na área do direito administrativo até 2009, dividindo com outras áreas, portanto enquanto estive na Sequeira Gomes e Associados, o comercial, o civil, com uma componente contencioso bastante marcada, quer a nível de contencioso civil, quer a nível de contencioso administrativo, quer a nível também de arbitragem, onde comecei a dar os primeiros passos com o Dr. Miguel Sequeira Gomes, mais ou menos em 2007. Em 2009, tive o desafio de ir para Quatro Casas Gonçalves Pereira, integrar na altura o Departamento de Direito Público do Escritório do Porto. Aceitei, não foi uma decisão muito fácil, mas não estou arrependido. De facto, no fundo, foi um evoluir e um passo em frente na minha carreira como advogado. Integrei o Departamento de Direito Público da Quatro Casas Gonçalves Pereira até 2015, onde me dediquei exclusivamente à área de Direito Público, portanto, nas suas diferentes componentes, mas também com uma vertente contenciosa significativa. Em 2015, a minha progressão na sociedade levou a que eu abraçasse um novo desafio, porque para a minha ascensão a sócio, que na verdade aconteceu em 2014, mas o projeto, o business plan, o plano de negócios, era apenas a partir de 2015, pressupunha que eu, no fundo, tomasse conta e liderasse um departamento que não existia no escritório do Porto, do direito societário.
e aceitei esse desafio. Portanto, em 2015 passei a ser sócio, portanto, do Direito, o responsável do Departamento de Direito Societário da Quatro Casas Gonçalves Pereira, no Porto, constituí a minha equipa. Entretanto, com a saída do sócio responsável em 2016 no escritório do Porto, passei a assumir a direção desse escritório e a acumular novamente a chefia da área de Direito Público, portanto, o que aconteceu até 2019, data em que deixei a Quatro Casas Gonçalves Pereira e integrei a Sociedade PLMJ, onde me encontro atualmente, nesta fase exclusivamente dedicado já não ao direito público, mas ao direito societário, que sou o coordenador da área de direito societário da PLMJ no escritório do Porto. A minha experiência, no fundo, com o direito vem deste percurso como advogado em diferentes realidades, portanto, em prática individual, numa sociedade de pequena média dimensão, com uma experiência internacional na região administrativa especial de Macau e depois já naquilo que são ditas as grandes sociedades advogadas, portanto, seja na Quatro Casas Gonçalves Pereira, seja na PLMJ, onde me encontro atualmente. Estou, obviamente, à disposição dos senhores deputados para esclarecer e responder a qualquer questão que tenham em relação ao meu percurso e à minha pessoa. Muito obrigado, Sr. Doutor, e obrigado também pelo cumprimento do tempo. Dou agora a palavra ao... penso que já temos possibilidade de retomar contacto com o Dr. Francisco Marques, a quem eu dou a palavra, se for possível. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Depois aqui de algumas dificuldades técnicas... O Sr. Doutor só não ligou foi a câmara, mas estamos a ouvi-lo em perfeitas condições. Pode continuar. Pronto, acho que agora já está. Sim, agora já está. Muito bem, é como tive de voltar a sair e entrar da reunião, depois aqui estes comandos ficaram desativados. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade que me dão de me ouvirem e também de me apresentar a esta eleição do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Eu, muito brevemente, portanto, gostaria de justificar ou de fundamentar a minha candidatura em 3 pontos muito breves. E o primeiro ponto, diria que são razões ligadas ao meu percurso académico. Desde logo, o meu percurso científico, isto é, desde logo, e no âmbito da minha carreira académica, tenho-me dedicado ao estudo do direito administrativo, de mestrado, já como assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e no grupo de Ciências Jurídico-Políticas, fiz a minha tese de mestrado sobre Direito Administrativo Substantivo, e depois, posteriormente, fiz a minha tese de doutoramento precisamente sobre o Direito Processual Administrativo. E, portanto, aqui diretamente incidente sobre a organização dos tribunais, sobre o processo nos tribunais administrativos e fiscais e, portanto, relacionado com a análise da realidade dos tribunais administrativos e fiscais, não só do ponto de vista orgânico, como também processual. E depois, do ponto de vista pedagógico, e ainda, portanto, atendendo ao quadro de competências do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, tenho coordenado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, desde 2018, se não estou em erro, um curso de preparação para o Centro de Estudos Judiciários. Portanto, tendo em conta as limitações e as carências de meios humanos da jurisdição administrativa e fiscal, nos últimos anos tem-se aberto concurso para novos juízes da jurisdição administrativa
e, portanto, no âmbito da Faculdade de Direito de Lisboa, tendo em conta os conteúdos programáticos do concurso, tenho organizado na Faculdade de Direito de Lisboa curso de preparação para os candidatos, para aqueles que se querem apresentar ao concurso para os tribunais administrativos. Portanto, nesta primeira vertente, de respeito ao meu percurso académico, diria que conjugo aqui essa componente científica e também essa componente pedagógica. Depois, eu diria que também outra das razões que me leva a esta candidatura tem que ver com razões programáticas ou razões estruturais. É que eu sempre fui um defensor da dualidade de jurisdições e, nesse sentido, e consequentemente também da dualidade ou da diarquia de organização de duas ordens jurisdicionais, portanto, dos tribunais judiciais e dos tribunais administrativos, com também dois órgãos, se quiserem, de cúpula no que diz respeito à gestão também das carreiras e dos magistrados, portanto, dos tribunais administrativos e fiscais. Poderiam dizer que, bom, não se trata de uma questão de opção ou de gosto, porque é aquela que a nossa Constituição e a lei consagra, mas o que é facto é que de tempos a tempos tem havido esse debate de saber se justifica ou não a dualidade de jurisdições e se justifica também a dualidade entre o Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. E, portanto, eu sou fortemente adepto dessa dualidade de jurisdição por razões de especialização. Fundamentalmente, considero que é fundamental haver necessidades próprias e características próprias da jurisdição administrativa relativamente à jurisdição dos tribunais judiciais e, portanto, sempre o tenho defendido também nos meus escritos. Penso que isso também, os meus escritos também o comprovam e dão testemunho dessa posição. E depois, numa terceira vertente, diria, por último, razões conjunturais. Isto é, todos sabemos que a jurisdição administrativa e fiscal nos últimos anos tem-se debatido com problemas relativos ao seu funcionamento e que dizem respeito, sobretudo, à grande carga processual, ao volume processual imenso. Peço que conclua, Sr. Doutor. Peço desculpa. Vou concluir. Portanto, são imensas dificuldades relativas ao volume processual e, portanto, tem-se introduzido uma série de medidas legislativas desde 2015, agora com a reforma de 2019, com vista a esse aperfeiçoamento e à melhoria do funcionamento, quer dos meios, quer também do funcionamento do processo nos tribunais administrativos. E, portanto, penso que posso dar aí um contributo significativo para o acompanhamento dessas mudanças e dessa reforma que tem sido introduzido nas mais recentes inovações legislativas. E, portanto, concluo assim. Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Obrigado, Sr. Doutor. Dou agora a palavra ao Dr. Joaquim Manuel Freitas da Rocha, que também cumprimento. Tem a palavra, Sr. Doutor. Muito bom dia a todos. Espero que me estejam a ver e ouvir em boas condições. Estamos a ouvi-lo em perfeitas condições, a vê-lo não, mas se ligar a câmara, mas estamos a ouvi-lo, pode prosseguir, Sr. Doutor. Muito bem. Suponho que agora já me estarão também a ver. Sim, senhor. Muito bem. Muito bom dia. Portanto, eu faço meus os votos e os cumprimentos dos anteriores intervenientes, embora não possa deixar passar a oportunidade para, na pessoa do Sr. Presidente desta Comissão, apresentar os meus respeitosos cumprimentos à instituição Assembleia da República. Eu vou ser muito parcimonioso na apreciação curricular ou na exposição curricular, até porque o currículo já foi apresentado e os senhores deputados seguramente já ouviram. Salientaria apenas alguns aspectos essenciais. Em primeiro lugar, eu sou um académico em exclusividade e em tempo integral. Sempre o fui e mantenho a intenção de continuar a sê-lo, de modo que rarissimamente desempenhei cargos fora da universidade a que pertenço, que é a Universidade do Minho. No âmbito da minha vida académica, eu diria que existem basicamente três grandes pilares sobre os quais tenho assentado a minha atividade e a minha atenção. O direito constitucional, em primeiro lugar,
o direito tributário e os impostos, em segundo lugar, que será aquele que aqui mais nos interessará, e em terceiro lugar também o direito local, particularmente o direito atinente aos municípios e às freguesias. De resto, fiz todo o meu percurso académico tendo por base os dois primeiros pilares, a Constituição e os tributos, quer a tese de mestrado, quer a dissertação de doutoramento, quer mais recentemente as provas de agregação sobre direito da despesa pública. No que particularmente concerne aqui àquilo que nos importa, uma vez que estamos a falar do Conselho Superior para os Tribunais Administrativos e Fiscais, a dimensão curricular atinente aos tributos e aos impostos. Sempre desempenhei funções letivas no âmbito particularmente do contencioso tributário, do procedimento e do processo tributário. Nesse âmbito já orientei e já participei em, acho que posso dizer seguramente, sem falha, dezenas, se não mesmo centenas de júris de mestrado e, mais recentemente, naturalmente, também de doutoramento. Tenho, acho que posso dizê-lo sem quebrar o imperativo da modéstia, tenho vasta obra na área, inclusivamente umas lições de procedimento e processo que já vão na sua 8ª edição, de resto, muitíssimos artigos científicos sobre a temática, mas mais importante do que isso, aqui para esta audição, além dessa dimensão teórica e, enfim, mais académica, mais científica, tenho igualmente, por um lado, participado continuamente com o Centro de Estudos Judiciários e, um pouco mais esporadicamente, com a Ordem dos Advogados, em eventos, designadamente conferências, seminários, colóquios, debates, e mesmo em ações formativas respeitantes ao contencioso e ao processo tributário, além dos incontáveis já júris de avaliação no âmbito do acesso à magistratura. E, por outro lado, também tenho já participado em várias, não muitas, verdade, mas algumas comissões de avaliação e de revisão legislativa, quer no âmbito, este aqui em específico, do contencioso tributário, quer no âmbito também das finanças locais. Enfim, não vou aborrecer mais os senhores deputados e todos os que me estão a ouvir com proezas curriculares que se calhar não seriam para aqui chamadas, basicamente salientar estas ideias, académica em exclusividade, Constituição e tributos têm sido os pilares fundamentais e, fora da universidade, em termos de projeção de interação com a sociedade, os centros de estudos judiciários e as comissões de revisão e de reforma legislativa sobre as matérias de contencioso tributário e de direito local. Em todo o caso, não obstante a parcimónia das palavras, evidentemente coloco-me ao dispor dos senhores deputados para as questões que entendam relevantes e termino como comecei, endereçando os mais respeitosos cumprimentos, além dos senhores deputados, naturalmente, à instituição Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Doutor, também. Dou agora a palavra, cumprimentando-a também, à doutora Carla Amado Gomes. Senhor Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, espero que me estejam a ver e a ouvir. Estamos a ouvi-la em perfeitas condições, ainda não estamos a vê-la. Estamos agora já assim a vê-la também, doutora. Pode prosseguir. Eu não me estou a ver, mas se me veem é isso que é fundamental. Mais uma vez, Senhor Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, colegas de candidatura, bom dia a todas e todos. É um gosto e uma honra estar perante esta comissão. Nesta brevíssima nota de apresentação, que vou ler por razões de contenção no tempo que me é concedido, eu quero destacar 3 pontos. Primeiro ponto. O currículo que apresentei é estritamente académico, porque é à produção e divulgação da ciência do direito público que tenho dedicado os já quase 30 anos de trabalho que venho desenvolvendo na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. É um currículo que fala por mim e que me define como uma académica, investigadora e professora, com as qualidades e insuficiências que esse estatuto acarreta. Segundo ponto. Destes quase 30 anos de trabalho, desde 1993, destaca-se uma área de permanência, o direito administrativo, e várias outras áreas de incursão pontual, todas no âmbito do direito público. Desde 2001, junta-se-lhe a vertente pela qual sou mais conhecida, o direito do ambiente. Mas é através do direito administrativo que aí chego, e apesar de reconhecer essa especialização, nunca abandonei a área onde sempre fui feliz na ciência do direito. Serve esta referência para explicar que me sinto confortável com esta candidatura a membro do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais,
cargo que envolve sobretudo um conhecimento da orgânica da jurisdição administrativa e da legislação processual que aí se aplica. E o conforto vem porque, desde o ano letivo de 2015-2016, rejo, no curso pós-laboral, a disciplina de Contencioso Administrativo e Tributário na Faculdade de Direito de Lisboa, o que me tem mantido próxima desta temática. Realço ainda que desde 2014 tenho vindo a co-coordenar obras de referência sobre a legislação processual administrativa e tributária, das quais destaco os comentários à legislação processual administrativa, uma obra em 6ª edição de 2020, em 2 volumes, edições da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa. Terceiro ponto. Porque enquanto académica gozo de uma liberdade de expressão científica ampla, assumo por vezes posições críticas de certas soluções legais e jurisprudenciais. Tento que essa crítica seja sempre materialmente construtiva e formalmente polida, e que seja acompanhada de uma disponibilidade concreta para dar contributos para o incremento da qualidade da justiça. Concretamente, no que tange ao funcionamento da justiça administrativa, venho desde há muitos anos mantendo uma colaboração regular com o SES, em ações de formação e na formação de auditores dos staffs, tanto no plano da coordenação como na docência. Foi esse mesmo espírito de contributo de serviço público que me animou a integrar o primeiro júri do concurso para Procurador-Geral Adjunto, que decorreu entre janeiro e março deste ano, para o preenchimento de 35 vagas, e que retomei neste mês de julho, no âmbito do segundo concurso, para o preenchimento de 55 vagas. E é naturalmente esse mesmo ânimo de servir a causa da melhoria do funcionamento dos tribunais administrativos que sustenta esta candidatura. Muito obrigada, estou à vossa disposição para qualquer esclarecimento suplementar. Obrigado, doutora, também. Por último, dou a palavra agora à doutora Maria Manuela da Costa Cardoso Gomes, que cumprimento também. Tem a palavra a doutora. Estamos a vê-la já, doutora. Bom dia. Tem a palavra. Peço-lhe que ligue o microfone. Estamos a vê-la, mas não estamos... Isso. Agora já estamos. Bom dia, doutora. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, senhores deputados. Bom dia, senhores candidatos. É um prazer estar aqui. Queria também salientar que, enfim, me encontro num período de férias, aqui na Ilha do Pico, e estou concretamente numas instalações de uma junta de freguesia de São Roque, que me foram cedidas porque aqui a internet, enfim, não é muito estável e aqui estarei em melhores condições para o fazer, sendo que estou a fazer todo esta sessão por via do meu telemóvel, porque eu não tenho outros instrumentos tecnológicos ao meu dispor. E, portanto, peço desde já desculpa pelas condições com que eventualmente possa não dispor, mas creio que conseguiremos estar em linha. Bom, tentando corresponder àquilo que me é solicitado, portanto, utilizar os 5 minutos para traçar um pouco o meu perfil, para caracterizar a minha atividade profissional e sem percorrer detalhadamente o meu CV, porque está disponível e pode ser consultado, e poderei sempre fazer os esclarecimentos que forem considerados convenientes e necessários no final da sessão. Eu diria que, primeiramente, sou uma jurista administrativista. Vivi sempre no seio da administração pública, exerci atividades de natureza jurídica em diversos órgãos da administração pública. Destacaria o município do Porto como sendo, digamos, a casa-mãe da minha atividade, tendo depois percorrido outras instituições, nomeadamente a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Região Norte e atualmente o município da Maia. Fui também prestando algumas assessorias a outros organismos públicos, mas em suma eu diria que o meu primeiro retrato
seria sempre uma jurista da administração pública, com uma vivência na administração pública. Depois, e ao longo do meu percurso, fui exercendo outras funções mais no âmbito da gestão e de administração, digamos, da função jurídica em diversos organismos. E daí que tenha encabeçado e coordenado de diversos projetos de implementação e reestruturação dos serviços, nomeadamente na implementação do Departamento Jurídico e Contencioso do município do Porto, em 2003. Era um serviço, uma unidade orgânica inexistente no município, portanto a atividade jurídica e contenciosa era uma atividade dispersa e não organizada numa unidade orgânica, portanto sem uma estrutura, sem uma infraestrutura de suporte, e todo esse trabalho foi coordenado por mim, enquanto diretora do departamento criado nessa época, em 2003, e nesse âmbito houve, de facto, muitas atividades e desafios que exigiram um olhar diferente do olhar meramente técnico, portanto, um olhar de organização, de definição de prioridades, de redefinição de regras de eficiência na função jurídica e também aprender a viver com, por um lado, a vivência administrativa dos serviços e com a litigância que acompanha e vai acompanhando a vida da administração pública. Também na área do direito administrativo tributário, estive à frente, a encabeçar, um projeto de implementação do Departamento de Contencioso Tributário no município do Porto, que assumiu esta função por força da transferência das competências locais. Não vou aqui desenvolver outros projetos específicos no seio destas atividades mais de gestão, porque poderemos vê-las, se for oportuno e necessário, no final da sessão. Eu destacaria aqui uma atividade, agora olhando para o meu CV em frente, uma atividade que me parece de relevo, que foi um exercício que se traduziu numa codificação dos regulamentos do município do Porto, que teve e tem, ainda hoje está ao dispor dos munícipes e do município, uma mais-valia no sentido de integrar todas as disposições regulamentares municipais e de fazer com que, paulatinamente, este quadro regulamentar seja mais transparente, mais coordenado, mais convergente, mais articulado. E este foi o trabalho que se iniciou em 2006. Peço que conclua, doutora. Estou correto. Um trabalho que exigiu muita articulação dos serviços respectivos, mas que deu ainda hoje frutos. Para concluir, a par desta atividade jurídica e de gestão da atividade jurídica, fui sempre desenvolvendo trabalhos de investigação e docência em algumas universidades, mas ultimamente de investigação e de acompanhamento junto da equipa do Centro de Estudos da Universidade Católica relativamente a projetos também de implementação de alguns serviços jurídicos em alguns municípios e outros de organismos da administração pública. Pronto, por fim, eu deixava mesmo, remetia-me para outro tempo, outras questões que me queiram ser colocadas. Muito obrigada e até já. Muito obrigado também, doutora. Terminadas, portanto, as apresentações dos 6 candidatos, 4 cargos efetivos e 2 cargos suplentes, vou dar a palavra agora aos senhores deputados que o solicitem, começando pelo Partido Socialista. A senhora deputada Isabel Moreira tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começava em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista por cumprimentar todas as senhoras e os senhores candidatos, desejando as maiores felicidades caso sejam eleitos e eleitas. Eu queria fazer 4 questões genéricas que penso serem de interesse, tendo em conta as funções que irão ocupar. E a primeira tem a ver com qual é que é o vosso entendimento acerca do papel do Conselho na efetivação do direito a uma tutela jurisdicional efetiva, em particular na recuperação de pendências, quando pensamos nos problemas que estamos a enfrentar, como, por exemplo, a pendência em primeira instância no Tribunal Administrativo de Círculo. Por outro lado, também o papel que consideram que tem o Conselho na especialização da jurisdição administrativa. Era a segunda questão que penso que seria muito interessante ouvir a vossa opinião. Também a vossa opinião sobre o modelo do Conselho em matéria de autogoverno das magistraturas. E, finalmente, uma questão que admito que seja difícil de auscultar a vossa opinião, no sentido que não peço certamente para comentar em acórdãos, mas eu penso que tem sido evidente para todos e para todas que há uma grande divergência na jurisprudência dos tribunais judiciais e do Supremo Tribunal Administrativo no que diz respeito à já chamada jurisprudência da Covid. Os advogados têm usado o habeas corpus para contestar medidas de detenção, porque o Supremo Tribunal Administrativo tem tido uma posição, pelo menos aqui a linguagem é minha, mais formalista e remetendo sucessivamente para leis que penso não se adequarem ao momento que nós estamos a viver. É evidente que não vos peço para comentarem acórdãos, mas penso que era importante ouvir qualquer coisa da vossa parte, a vossa sensibilidade para este momento que estamos a viver, difícil em termos de enfrentamento de uma situação nova que de facto leva depois a uma duplicidade, como se pode ver, de jurisprudências, como aqui eu referi. E são essencialmente estas 4 questões que me parecem ser importantes para saber da vossa sensibilidade e, de resto, renovo as minhas palavras de desejo de felicidade no exercício das vossas funções. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Artur Soberal de Andrade, cumprimento, nos acompanha por Skype, do Partido Social Democrata. Sr. Deputado, tem a palavra. Estou. Bom dia. Já estamos a ouvi-lo, Sr. Deputado. Não estamos a ver, mas estamos a ouvi-lo. Bom dia. Sr. Deputado parece que desligou o microfone, portanto deixámos de o ouvir. E agora, Sr. Presidente? Agora estamos a ouvi-lo, em perfeitas condições. Bom dia, Sr. Deputado, faça favor. Então, renovo os cumprimentos e estava a dar-lhes conta de que é para mim um gosto e uma honra participar nesta audição, uma vez que lecionei Direito Fiscal durante 10 anos letivos e sou advogado especialista na área desde que foram criadas as especialidades e, portanto, é mesmo uma honra e um gosto. Eu queria cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados, fazendo desde já um elogio aos currículos, que tive ocasião de analisar pormenorizadamente e até no conjunto acabam por ser complementares a algumas das experiências dos candidatos que estão aqui presentes. Depois também acabámos de ouvir algumas referências sobre a experiência acumulada por cada uma das senhoras candidatas e de cada um dos senhores candidatos e, portanto, eu desejo-lhes que, a passarem na eleição, tenham um bom desempenho e sejam felizes no desenvolvimento
da função. Eu ia colocar duas questões em nome do PSD que me parecem particularmente interessantes. A primeira já foi abordada pelo Sr. Professor Francisco Paes Marques e tem a ver com a questão da possibilidade da unificação ou não dos Conselhos Superiores das Magistraturas e dos Tribunais Administrativos e Fiscais. A segunda tem a ver com o facto das demoras processuais no Estado serem absolutamente inaceitáveis. Eu, na minha experiência de advogado, costumo dizer que vivo de provisões, porque sentenças finais é uma raridade e é quase um milagre acontecerem. Portanto, eu em nome do PSD, proporia que fizessem o obséquio de se pronunciarem sobre estas duas questões, para além de também acompanharmos o interesse revelado pela senhora deputada Isabel Moreira, até muito especialmente na questão da jurisprudência relativa à Covid, que nos parece de grande atualidade e de grande interesse. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que é só da sua parte. Sim, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Temos mais senhoras e senhores deputados online, mas ninguém solicitou o pedido da palavra para colocar questões. Pelo que, assim sendo, eu ia dar então a palavra sucessivamente de novo aos nossos candidatos e candidatas para poderem abordar as questões que foram colocadas. Começando pelo Dr. Francisco Marques. Dr. Francisco Marques tem a palavra. Agora pedia que se contivessem, dentro do possível, em 8 minutos cada intervenção. Dr. Francisco Marques tem a palavra. Doutor, estamos a vê-lo em perfeitas condições, mas tem o microfone desligado. Muito bem. Agora já está perfeito. Ok, muito obrigado. Bom, respondendo então, muito obrigado pelas questões formuladas. Não é fácil, neste tempo, abordar de uma forma profunda todas estas questões. Algumas delas, de facto, levariam aqui grande discussão e grande debate científico, doutrinário, processual, mas tentando sucintamente ir a cada uma delas. Relativamente às questões levantadas pela Sra. Deputada Isabel Moreira, quanto à tutela judicial efetiva, não posso estar mais de acordo. Na minha opinião, e tenho defendido isso, a função primordial da jurisdição administrativa e fiscal dos tribunais administrativos é a proteção do particular, do cidadão. E, portanto, as dificuldades com que a jurisdição administrativa neste momento se debate são um obstáculo à tutela judicial efetiva, porque obstaculizam o acesso dos cidadãos à justiça, que não significa apenas poderem levantar e, portanto, introduzir demandas em tribunal, mas também obterem de forma rápida e célere, ou pelo menos num tempo razoável, que esses litígios possam ser resolvidos num tempo razoável. E, portanto, de facto, isso neste momento não está a acontecer, mas, tal como eu também referi na minha intervenção, uma série de medidas têm sido introduzidas, aprovadas, medidas legislativas. Eu destaco, para além das reformas processuais propriamente ditas de 2015 e de 2019, também o Decreto-Lei 81 de 2018, que pretendeu resolver ou criar task force, equipas para resolver as pendências e, portanto, isso é algo que já está a ser tratado, e também com o acesso ao recrutamento dos juízes nos últimos anos para os tribunais administrativos. Portanto, também tem havido um reforço significativo do quadro de juízes
dos tribunais administrativos e aperfeiçoamento do regime processual, dos vários regimes processuais, ou seja, quer do ETAF, quer do CPTA, e, portanto, agora seremos observadores privilegiados para acompanhar essas mesmas reformas e para vermos os frutos que elas vão dar e também, eventualmente, propor, isso está no quadro de competências do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, propor aos órgãos competentes as medidas, a Assembleia da República e o Governo, as medidas que se afigurem necessárias para aperfeiçoar essas reformas que têm sido introduzidas. Depois, as razões da dualidade. Eu também já me referi a essa questão também na minha intervenção inicial. Para mim, de facto, sou um adepto dessa dualidade. Ela faz sentido por razões de especialização da jurisdição administrativa, por razões de especialização e de características próprias também que a carreira dos tribunais administrativos exige. Antigamente havia a tradição de juízes dos tribunais judiciais passarem para os tribunais administrativos e, portanto, de uma forma um pouco, diria, apressada e, portanto, sem essa necessária especialização e, portanto, a existência de uma dualidade de jurisdições reforça essa preocupação e essa exigência dos magistrados da jurisdição administrativa e fiscal. E, portanto, isso também contribui para a terceira questão que colocou do autogoverno das magistraturas e nós temos que caminhar, ela ainda não é, penso eu, de forma totalmente equiparada, não existe de forma totalmente equiparada, ou pelo menos a lei é algo ambígua quanto a esse aspecto, mas eu diria que devemos caminhar para uma equiparação entre o Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, ou seja, materialmente eles desempenham as mesmas funções e, portanto, de facto, essas garantias que daí resultam devem também ser plenamente aplicáveis ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Quanto à jurisprudência Covid, de facto, é uma realidade nova e o exemplo que a senhora deputada deu relativamente ao habeas corpus, de facto, introduz aqui algumas anomalias do sistema, porque, de facto, as medidas que foram contestadas em tribunais são medidas materialmente administrativas e que cabem, do ponto de vista material, aos tribunais, na minha opinião, ao âmbito da jurisdição dos tribunais administrativos e fiscais. E, portanto, o facto de não se aceitar plenamente que essas medidas têm natureza administrativa ou jurídico-administrativa levam a que os cidadãos tenham que recorrer a outros meios processuais da jurisdição comum, o que gera naturalmente entropias e anomalias do sistema e, portanto, isso não é, na minha opinião, desejável. Quanto às questões do Sr. Deputado Artur Sobral de Andrade, portanto, no que diz respeito a essa dualidade da jurisdição, mais uma vez remeto também para a minha intervenção inicial, que portanto, concordo com a existência dessa diarquia e, portanto, pelas razões que já apontei também na resposta à questão colocada pela senhora deputada Isabel Moreira, ela é necessária por razões de especialidade, das especificidades da carreira dos juízes dos tribunais administrativos e fiscais, dos magistrados em geral e, portanto, ela é necessária. E depois, o facto, também já abordei a questão do volume processual e das pendências dos tribunais administrativos e que ela é inaceitável. E eu não posso concordar mais. Posso aqui dizer dar testemunho de um processo que tem num tribunal administrativo e ele, para o ano, vai fazer 10 anos em que pessoalmente, ou seja, em que sou autor e, portanto, vai fazer para o ano 10 anos que a ação começou
e ainda não houve decisão em primeira instância. De facto, isso parece, de facto, inaceitável, e eu penso e estou esperançado que as medidas que foram adotadas nos últimos anos deem alguns frutos e, portanto, cá estaremos, caso seja eleito. Peço que conclua, Sr. Obrigado, Sr. Presidente, vou concluir. E, portanto, cá estaremos, em caso de eleição, para acompanhar em que medida é que estas medidas que foram adotadas nos últimos anos, de facto, vêm resolver este problema gravíssimo do volume processual e das pendências que existem nos tribunais administrativos e fiscais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Dou agora a palavra à doutora Paula dos Santos Veiga. Obrigada, Sr. Presidente. Estão a ouvir-me? Estamos a ouvir e a vê-la em perfeitas condições, doutora. Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer as questões da deputada Isabel Moreira e do deputado Artur Sobral de Andrade. Eu diria o seguinte, relativamente às questões que se prendem com a garantia de um direito fundamental e de um direito humano, nomeadamente a questão da tutela jurisdicional efetiva, lembraria que é justamente um dos pontos em que Portugal tem sido mais condenado pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Portanto, efetivamente é um grande problema da nossa justiça em geral, e aqui não apenas da justiça administrativa e fiscal, mas de toda a justiça, sendo certo que creio que todos temos noção que quando os problemas se colocam, o problema de demora processual se coloca a nível da justiça administrativa e fiscal, ele é mais lesivo para o cidadão e para o particular, muitas vezes está mais no estatuto de particular, do que no outro caso. Assim sendo, parece-me que é eventualmente um problema a discutir. Aliás, este problema deve discutir-se no âmbito geral da outra questão que o Sr. Deputado Sobral de Andrade colocou, a questão da unificação dos conselhos e a questão também que a deputada Isabel Moreira também colocou, a questão da justificação desta dualidade de jurisdições. Portanto, eu acho que deve ser um problema estudado na sua globalidade. Devo dizer-vos que acredito verdadeiramente, e essa foi a vontade dos constituintes em 76, acredito verdadeiramente na democracia representativa e, portanto, naturalmente que acho que nenhuma questão deve estar, a não ser aquelas que estão proibidas por via de revisão constitucional, nenhuma questão deve estar excluída de uma eventual discussão parlamentar, que é a sede própria para se discutirem estes problemas. E é importante que o seja, justamente na sequência daquilo que eu também disse na minha primeira intervenção, ou seja, há, de facto, a nível nacional e a nível internacional, um crescimento exponencial do valor da fonte de direito jurisprudência e daí que seja importante reforçar, por outro lado, também a legitimidade da democracia representativa e da democracia política que concede nos parlamentos. E aí, obviamente, que em sede de revisão constitucional tudo poderá ser repensado, a não ser que caia no âmbito dos limites materiais da revisão constitucional. Agora, devo lembrar que esta solução que existe, portanto, a solução de existência de dois conselhos superiores como órgãos de Estado, a solução da dupla jurisdição, portanto, jurisdição comum e administrativa, é uma solução que tem perfeito acolhimento na nossa Constituição. É possível repensá-la? É desejável? Se calhar é desejável. Sobretudo para garantir o tal direito humano à tutela jurisdicional efetiva, como comecei. Relativamente à jurisprudência da Covid, eu diria o seguinte, creio que todos estamos a aprender e creio que o edifício legislativo e o edifício jurisdicional terá que passar por algumas alterações nos próximos tempos. Portanto, o problema não se coloca apenas com
questões pontuais de atribuição ou não de habeas corpus. Acho que é um problema também mais global, que quando enfrentamos situações novas e o mundo não é estanque, devemos pensar, talvez com grupos de trabalho, como é que os problemas se devem colocar. Uma última nota para dizer que, de qualquer forma, eu creio que é essencial tocar neste aspecto. Uma demora processual nos tribunais administrativos e fiscais causa, via de regra, muito mais moça na parte do direito do cidadão do que uma demora nos outros tribunais, sendo certo que todas elas são injustificadas e violadoras de direitos humanos. Muito obrigada. Ficaria por aqui. Obrigado, doutora. Dou agora a palavra ao Dr. Filipe Avides Moreira. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as questões que foram colocadas pelos Srs. Deputados e, começando pela primeira, que é comum, tem a ver com as pendências e com os atrasos e a tutela judicial efetiva. É um mal que afeta a nossa justiça transversalmente, portanto, como aqui já foi referido, não apenas a administrativa e fiscal, mas também a chamada dos tribunais comuns ou judiciais. Estamos hoje, se calhar, no momento mais difícil, fruto deste ano e meio, 2 anos de grande turbulência devido à Covid-19, mas, apesar de tudo, acho que foram dados passos no sentido de melhorar a aproximação da justiça aos cidadãos. E isso começou, sensivelmente, no início deste século, portanto, com a reforma do processo administrativo em 2004, houve, de facto, uma revolução a esse nível, permitindo aos cidadãos e abrindo aos cidadãos o acesso a uma justiça administrativa efetiva que, até à data, no antigo regime da LPT, não existia. Acho que essa mudança de paradigma foi feita há 20 anos atrás, ou há 15 anos atrás. Hoje, os que se sentem lesados pela administração têm um tribunal onde podem recorrer, portanto, sem estarem afastados, em muitos casos, do acesso à justiça por questões formais, como acontecia anteriormente. É verdade que o tempo ainda é um obstáculo. Eu tenho, por exemplo, concluí a semana passada um processo com 17 anos, portanto, um concurso para professor catedrático de uma universidade do nosso país, que ficou resolvido ao fim de 17 anos. Portanto, é impensável. Não é aceitável. Morreram candidatos, entretanto. Jubilaram-se outros. Portanto, é algo, de facto, que é incompreensível. O que é que o Conselho Superior poderá fazer no sentido de melhorar ou procurar melhorar? Eu acho que tem uma responsabilidade grande na medida em que e monitora a atividade dos tribunais e, portanto, em tempo real consegue perceber onde é que estão os problemas e também como fiscalizador, ou seja, e como também foi referido anteriormente, ou tem havido por parte dos decisores políticos a introdução de medidas que procuram combater esta demora e este atraso e ao Conselho Superior caberá aqui um papel ativo na fiscalização da implementação dessas medidas e, eventualmente, na sugestão e na proposta de correções que possam ser feitas. Portanto, tendo aqui, digamos assim, um papel privilegiado junto dos próprios tribunais e dos seus intervenientes. Portanto, acho que a pendência combate-se com reforço de meio, com task forces, não se combate tanto com alterações legislativas, parece-me o processo que hoje temos, acho que é um processo que permite ao cidadão ter a justiça efetiva, portanto já estamos muito longe de um processo formalista, muito ritual. Acho que as reformas que têm sido feitas nesse sentido têm sido muito positivas. Também isso levou a um aumento das pendências, o que não é, obviamente, negativo, mas está associado. E acho que aqui, no fundo, o papel do Conselho Superior que é fundamentalmente ter aqui uma fiscalização de implementação destas medidas, de controlo e também, obviamente, de sugestões que possa apresentar aos decisores para melhorias do sistema.
A dualidade nas estruturas, passando para um segundo tema, a dualidade nas estruturas, eu acho que ela, sinceramente, se justifica. Não sei, talvez por ter crescido e vivido sempre com esta dualidade. Nunca questionei muito o porquê questionei e aceitei como boa, na medida em que, conhecendo ambas as realidades bem, porque, como disse, tenho muitos anos de experiência numa área civil comercial e de contencioso civil comercial e também de contencioso administrativo, são de facto especificidades que justificam, no meu ponto de vista, a existência de uma dualidade. Claro que na área civil e comercial nós temos muitas áreas diferentes. Temos o direito de trabalho, temos o direito comercial, temos o direito civil, temos o direito penal, estão todos congregados numa área e numa estrutura. Haverá justificação para haver uma magistratura, no fundo, autónoma, independente, em relação àquilo que é os tribunais administrativos e fiscais? No século XXI, se calhar, hoje em dia, é algo que poderíamos pensar e que poderá ser repensado. Já estamos longe dos tempos em que os tribunais administrativos eram quase uma longa-manos da administração e, portanto, para serem tribunais efetivos, como são já há muitos anos, e para agirem e aplicarem a justiça, eventualmente poderá hoje não se justificar a existência de duas magistraturas totalmente separadas. Portanto, não vejo, sinceramente, como um obstáculo intransponível a unificação das magistraturas e a existência de um único conselho que possa, digamos assim, exercer, digamos assim, as funções em relação às mesmas como um todo. O modelo do autogoverno, as corporações que se autogovernam, eu, por natureza, e pertencendo a uma que se autogoverna também, que é a Ordem dos Advogados, causam-me sempre alguma resistência, embora perceba que, eventualmente, não é propriamente, não é fácil, e atendendo sobretudo ao Estatuto da Magistratura e às garantias que oferecem, ou que têm de oferecer os tribunais, não é muito fácil haver, se calhar, um órgão que não seja composto pelos próprios pares, digamos assim, ou maioritariamente. Acho que se tem dado passos no sentido, e as reformas do ETA foram nesse sentido, de procurar abrir um bocadinho, não vou dizer à sociedade civil, mas a outras ordens profissionais. Portanto, acho que isso é relevante, acho que é importante. O papel que, por exemplo, os candidatos que hoje aqui estão a prestar provas, com os seus diferentes percursos e as suas diferentes experiências, possam vir a dar nesse conteúdo. Mas, por princípio, faz-me sempre oferece-me sempre alguma resistência um autogoverno puro e duro, e acho que não é o que hoje temos, mas ainda seja fundamentalmente o modelo existente. Também não sei nem qual poderia ser um modelo alternativo. A especialização que a Sra. Deputada Isabel Moreira referiu, eu acho que nos tribunais administrativos interpretei-a não tanto como uma dualidade de jurisdição comum, jurisdição administrativa, mas também no âmbito dos próprios tribunais administrativos nós termos, e penso que isso poderia ser algo que ajudaria a resolver pendências e a tornar mais eficiente e mais produtivo o trabalho dos senhores magistrados, criar especializações dentro dos próprios tribunais administrativos, além do fundo da jurisdição fiscal, também na própria jurisdição administrativa. O direito administrativo é um mundo, um manancial, envolve todas as áreas da nossa atividade, quer como cidadãos, quer do seu ponto de vista económico, e falamos de realidades tão diferentes como a função pública, como a contratação pública, como a vertente da responsabilidade civil da administração. Portanto, há o urbanismo, ambiente, há um conjunto de áreas que eventualmente justificariam, na própria jurisdição administrativa, existir uma especialização que existe na jurisdição comum entre o Tribunal Civil, o Tribunal Penal, o Tribunal de Trabalho e o Tribunal de Comércio, por exemplo. Portanto, peço que conclua, Sr. Hoje em dia também o permitiria. E concluo, portanto, em relação a... Para concluir, Sr. Presidente,
eu acho que é próprio, no fundo, do que vivemos, é salutar que os tribunais divirjam de formas diferentes, na minha opinião. Acho que não é, por isso é que temos uma magistratura e por isso é que existem órgãos de recurso, porque é importante que haja diversidade e não me espanta que existam, no fundo, decisões divergentes, porque elas acontecem no dia-a-dia da nossa prática. E com isto concluo, agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Sr. Doutor. Dou agora a palavra ao Dr. Joaquim Manuel Freitas da Rocha. Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovo o meu bom dia a todos. Eu vou abordar diretamente as questões que os senhores deputados tiveram a amabilidade de colocar, mas antes disso gostaria de salientar duas ideias que, no fundo, perpassam a minha apreciação a todas essas questões. A primeira, não a dualidade, mas mais do que isso, de critérios para a tomada de decisão. Basicamente, estou-me a referir aqui. Uma decisão tem que ser perspectivada sobre vários enfoques: político, jurídico, económico ou financeiro, e muitas vezes o que nós vemos é que há uma solução juridicamente perfeita, mas que é economicamente inviável ou então politicamente inoportuna. E isto para dizer o quê? Que tudo aquilo que eu vou dizer a seguir é, na perspectiva jurídica, na minha perspectiva, apelativo. Simplesmente pode acontecer que, do ponto de vista político, não seja a melhor solução para tentar responder a estas questões. E isso é importante salientá-lo. Eu não apreciaria ver um país ou um ordenamento regido por juristas, como não gostaria de o ver regido por economistas, como não gostaria de o ver regido por médicos ou técnicos sanitários. Em segundo lugar, segunda ideia fundamental, a ideia de cultura de Estado de Direito, porque isto entronca na questão que a doutora Isabel Moreira referiu muito bem, dos modelos e até na questão da especialização. A questão dos modelos, na minha perspectiva, acaba por ser um tanto quanto secundarizada se houver uma verdadeira cultura de Estado de Direito por trás. Portanto, apenas para justificar o enquadramento, e agora então passando às questões que foram colocadas. A recuperação de pendências. Na minha ótica, o problema das pendências não se resolverá tão cedo, a não ser por resolução natural, que é os processos irem naturalmente decaindo pelo curso temporal, designadamente por prescrição. Este problema das pendências tem que ser atacado, na minha perspectiva, muito, mas mesmo muito antes da intervenção do Conselho Superior. Tem que ser atacado ao nível da resolução alternativa de litígios, e estou-me a referir particularmente à matéria tributária, onde tenho uma posição muito própria sobre o assunto, e flexibilizando a relação que existe entre o fisco e os contribuintes. Flexibilizar não significa não haver regras, evidentemente, mas significa haver uma maior abertura de parte a parte, de modo a evitar que o litígio suceda. O que nós temos atualmente é o empurrar, desculpa a minha expressão, o empurrar no tempo do litígio, que vai necessariamente a jusante desembocar nos tribunais. E nos tribunais o que temos visto é isto. O número de litígios aumenta significativamente, e um fator que parece-me que tem sido dado pouca importância, vem levar a que a pendência continue sempre a aumentar, que são os denominados processos urgentes. Existem processos, como sabem, seguramente, que passam à frente de todos os outros. O que significa que não só temos os processos pendentes de há vários anos, como a agravar a situação, todos os dias a entrar processos, passa a expressão, que lhes passam à frente. Parece-me que, enquanto não atalharmos isto na raiz, na base, que é diminuir o ânimos litigandi, que me parece extremamente excessivo, entre o fisco e o contribuinte, não conseguiremos resolver este problema. Não me parece que seja através da criação de juízes especializados, não me parece que seja através do aumento do número de juízes, não me parece que seja através da resolução alternativa, quando o litígio já existe, como o meritório aspecto da arbitragem tributária, que tem feito o seu caminho, o bom caminho, mas que se tem revelado insuficiente. Esta resolução alternativa tem que ser situada bem antes. Isto para responder diretamente, Sra. Deputada, à sua questão. O Conselho Superior de Magistratura, dos Tribunais Administrativos Fiscais, diria, aqui pouco poderá fazer, na medida em que, ainda que haja medidas pontuais que possam incrementar ou que possam incentivar no sentido de reduzir essa pendência, é apenas um paliativo, porque a pendência, na minha perspectiva, vai continuar a aumentar enquanto não atalharmos logo na raiz esta questão. Insisto, métodos ou meios de resolução alternativa de litígios antes até do litígio surgir. Estou a pensar, por exemplo, não vamos desenvolver aqui, não será o local certo, por exemplo, em avanças tributárias ou em convenções coletivas tributárias. A segunda questão que a senhora deputada coloca, e que depois foi secundada pelo seu deputado Artur Sobral Andrade, da especialização da jurisdição de justiça fiscal e, particularmente dentro desta, também entendi assim, dos tribunais fiscais. Essa especialização parece-me absolutamente necessária e não veria nada com bons olhos
uma junção, seja dos tribunais fiscais com os tribunais administrativos, seja destes dois com a jurisdição comum. E porquê? Porque a natureza do contencioso aqui é completamente diferente. O contencioso tributário, posso estar um bocadinho em contraciclo doutrinalmente, mas também tenho muitos colegas que me secundam. O contencioso tributário é um contencioso eminentemente objetivista. O que está em causa, além de, insisto, além de defender a posição jurídica subjetiva dos contribuintes face aos ataques do fisco, o que está em causa é a percepção da receita pública e a persecução do interesse público. O contencioso nos outros tribunais, designadamente os tribunais comuns, é um contencioso eminentemente subjetivista de defesa da posição jurídica de cada um. Portanto, veria com alguma dificuldade a junção dessas jurisdições, ou até dentro da jurisdição administrativa fiscal, a junção das duas semi-jurisdições, chamamos assim. O modelo de conselho, esta é uma decisão política. Eu diria, não há modelos perfeitos. Teoricamente falando, eu diria, tenho abrangência de pensamento suficiente para admitir que era um modelo mais, chamamos assim, e desculpa-me a má palavra, corporativista, mais fechado, não me repugnaria, como também não me repugna um modelo mais aberto de participação de atores da sociedade civil. O fundamental é, parece-me aquilo que eu disse no início, a cultura de Estado de Direito. Se houver uma verdadeira cultura de responsabilidade e de ética responsabilizante, eu diria quase que esta questão do modelo acabará por ser secundarizada. Porque um modelo mais fechado ou mais aberto, na base de uma cultura e ética de elevação, de responsabilidade no quadro do Estado de Direito, acabaria por surtir o seu efeito. E, por fim, em quarto lugar, a jurisprudência Covid e as hesitações, perplexidades. Também aqui, sem querer fugir à questão, o problema deve ser atalhado bem antes. Eu tenho muitas reservas, não relativamente à jurisprudência, porque, honestamente, e não digo por estar aqui perante esta Comissão, tenho esta percepção, a jurisprudência faz o que pode. As minhas reservas estão bem antes, ao nível do poder normador, do poder legislativo. Eu tenho algumas reservas, até do ponto de vista constitucional, sobre algumas medidas que foram adotadas. Embora compreenda que num estado de, chamamos assim, com muitas aspas, de excepcionalidade, para não dizer estado de exceção, para não confundirmos com as situações que estão na Constituição do artigo 19, no estado de excepcionalidade temos que flexibilizar alguns dos ditames do Estado de Direito. Agora, o grande problema, na minha perspectiva, é basicamente este, é que essa flexibilização acaba por introduzir cada vez mais insegurança e incerteza aplicativa, o que leva a que os próprios juízes tenham inúmeras dificuldades no momento da aplicação da lei. Não havendo uma lei mais, diria assim, mais patente, mais evidente, os juízes tendem, e a jurisprudência, na sua generalidade, tende a ser um pouco mais errática. Eu diria, há uma linha que não podemos transpor, de modo algum. É transportar o poder decisório do normador, do legislador, jurídico ou político, para o decisor. Isto é, não podemos cair no erro do judicialismo, enfim, aquilo que em outros ordenamentos chamam o ativismo judicial. Enquanto essa linha não for transposta, e parece-me que em Portugal não corremos esse risco, parece-me que não foi, eu diria, é uma questão de concordar ou não concordar com a jurisprudência e ter uma jurisprudência um pouco mais ou um pouco menos intrusiva. Agora, não creio que estejamos naquele limite de ultrapassar os ditames do Estado de Direito e particularmente da reserva de jurisdição ou da reserva do legislador em termos de dizer que um interfere no poder do outro. Isto tudo para dizer então, de modo muito, muito sumário, qualquer uma destas questões, seja a questão das pendências, seja a questão do modelo de governação dos conselhos, seja a questão da especialização, seja até esta última colocada da jurisprudência Covid, chamamos assim, qualquer uma destas questões não pode ser enfrentada exclusivamente do ponto de vista jurídico. Como digo, podemos ter soluções juridicamente perfeitas, juridicamente ótimas, mas politicamente desastrosas e, pior, economicamente inviáveis. Espero ter abordado as questões de modo minimamente adequado e era o que tinha a dizer sobre as mesmas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor, também, pelos seus esclarecimentos. Dou agora a palavra à doutora Carla Amado Gomes. Sr. Presidente, muito obrigada. Já vai longa esta manhã e já muito foi dito sobre as questões que foram colocadas pela Sra. Deputada Isabel Moreira e pelo Sr. Deputado Artur Sobral Andrade.
Eu gostaria apenas de aproveitar esta oportunidade para saudar a doutora Isabel Moreira, de quem fui colega na Faculdade de Direito e que com muito gosto revejo, apesar desta forma telemática, tentando cobrir muito sinteticamente as questões que foram colocadas sobre o papel do Conselho como motor de eficiência ou de maior eficiência da justiça administrativa. Pois o papel do Conselho é relevante, obviamente, a todos os títulos, no plano da fiscalização e da promoção da implementação das reformas legislativas e, eventualmente, na proposta de novas medidas de incremento dessa eficiência. Eu recordo que o Conselho tem competências no plano da gestão da Bolsa de Juízes, por exemplo, da fixação de vagas nos tribunais administrativos e naturalmente, também no estudo e no contributo ativo para pontualmente apresentar medidas corretivas e de incremento daquilo que já está em cima da mesa. Julgo também que quanto ao dualismo do governo com dois órgãos de controlo das duas magistraturas, eu acho que este dualismo é compatível com o dualismo de jurisdição que a Constituição consagra. É um dogma? Não será um dogma. Tudo se pode discutir, tendo em consideração os limites de revisão constitucional. Penso que neste momento é um modelo justificável, é um modelo de autogoverno, sim, é um modelo que pode propiciar um certo corporativismo, sim, mas aí tomo as palavras do orador que me antecedeu, o professor Joaquim Freitas da Rocha, não é tanto que órgão existe, mas a forma como esse órgão exerce os seus poderes numa ética e num quadro de Estado de Direito. De resto, a composição do Conselho permite fugir a esse corporativismo e, portanto, parece-me que este modelo de autogoverno não é censurável por si só, mas poderá ser censurável se de facto não exercer as suas funções no plano da ética do Estado de Direito. A questão do atraso da jurisdição administrativa, que também, diga-se, não é exclusivo da jurisdição administrativa, também há muitos atrasos no plano da jurisdição comum, e a questão da especialização. São temas sobre os quais já escrevi. Fundamentalmente o atraso deve-se a um incremento de garantias. Quanto mais garantias, menor é a eficiência, se isso não for acompanhado por uma maior quantidade de juízes e por uma melhor qualidade do trabalho desses mesmos juízes. Não se pode esquecer que neste momento as leis do contencioso administrativo apostam muito na urgência, nos meios urgentes, nas intimações, nas providências cautelares, e estes são processos que passam à frente de todos os outros e demandam do juiz uma atenção acrescida. E eu pergunto-me, de facto, se, sobretudo nos primeiros anos de formação, e é certo que já se alterou a idade de acesso ao SES para 25 anos, mas pergunto-me se, efetivamente, nos primeiros anos de formação, juízes que muitas vezes não têm uma preparação ótima na legislação do processo administrativo e também na do processo civil, que é de aplicação subsidiária, têm capacidade para fazer face ao aluvião de processos urgentes que lhe aparece pelo caminho. E, portanto, suponho que a questão da eficiência tem a ver com o incremento das garantias e só se pode colmatar com o reforço de meios na jurisdição administrativa. É aí que entra eventualmente a questão da especialização. Sobre essa questão eu já escrevi. Eu sou a favor da especialização, apesar de tentar, ou no fundo também pensar que a especialização pode levar a um certo anquilosamento dos profissionais da justiça, nomeadamente dos juízes, mas também a propósito da especialização, se é verdade que eu sou a favor desta medida, julgo que se deve começar a pensar no problema na própria formação que os auditores de justiça têm no SES, garantindo-lhes uma verdadeira via de especialização desde logo na formação. Isto neste momento não existe, sei do que falo porque por variedíssimas vezes já dei a formação a auditores administrativos, por exemplo, no plano do direito do ambiente, e sei que o número de horas que nos é dado para veicular essa formação, sobretudo a pessoas que nunca tiveram contacto com a disciplina, é francamente reduzido quando se pensa num objetivo de uma formação especializada. Finalmente, e muito sinteticamente, sobre a jurisprudência Covid, eu, enfim,
escrevi sobre as medidas restritivas adotadas no âmbito da pandemia desde o primeiro momento, com textos de há um ano, e repetidamente critiquei não tanto a questão da jurisprudência, que só muito mais recentemente é que começou a surgir, mas a questão da base legal para a adoção dessas medidas. E, portanto, acho que o problema não é tanto dos juízes, mas mais do quadro normativo que eles têm, que também o escrevi, mereceria uma revisão profunda no sentido de desenhar um quadro normativo de um direito administrativo de emergência ou de excepcionalidade, como foi referido pelo professor Joaquim Freitas da Rocha. Agora, também o escrevi e, portanto, o que se escreve é um testemunho da nossa posição e não podemos, enfim, furtar-nos a uma reafirmação dessas posturas. Julgo que a tese tem vindo a ser desenvolvida pelo Supremo Tribunal Administrativo no sentido da cadeia de legitimação das medidas adotadas pelo Governo é uma tese que me merece a maior reserva. E que eventualmente deveria ser revista, mas talvez também porventura não neste quadro, não a quente, mas num quadro de uma reforma profunda do quadro de atuação do Governo e dos poderes públicos numa situação pandémica parecida com esta que, enfim, não quero ser pessimista, mas certamente haveremos de enfrentar num futuro mais ou menos remoto. E por agora julgo que é tudo o que tenho a dizer. Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Sra. Deputada, Sr. Deputado, pelas questões. Obrigado também, Doutora, pela nossa parte. Dou agora a palavra à Doutora Maria Manuela da Costa Cardoso Gomes. Tem a palavra, Doutora. Estamos a vê-la, mas está sem som, Doutora. Tem que ligar o microfone. Já estamos a ouvir também. Obrigada. Começando pela primeira questão, que foi citada pelos senhores deputados doutora Isabel Moreira e pelo doutor Sobral de Andrade, relativamente às tendências, é um assunto que naturalmente nos preocupa a todos e eu, enquanto jurista, administrativista, enfim, com uma vida na administração pública, senti e vivi especialmente e vivo esta problemática que afeta a eficiência da justiça administrativa e a eficiência de toda a administração pública. É efetivamente complicada a convivência na atividade da administração pública, ao qual se exige cada vez mais regras de eficiência, de resposta ao utente, a todas as problemáticas que lhe estão atribuídas, com uma utilização, por vezes, não adequada, aquilo a que chamamos, com alguma frequência, uma excessiva judicialização da atividade administrativa e, em alguns concretos processos, abusiva judicialização desta atividade administrativa. Isto traz consequências, esta pendência de 10, 15 anos, 20 anos de um processo administrativo, traz consequências que não é necessário estar aqui a demonstrar, porque são óbvias e são sentidas. Trazem muito da parte da administração pública, traduzem um recolher de energia, um receio de assumir decisões, opções, enfim, deixa de se cumprir a atividade administrativa para a qual as instituições estão vocacionadas e cuja prossecução do interesse público fica muitas vezes prejudicada com esta pendência. E por isso, como se combater a pendência, enfim, se isto fosse fácil já não teríamos este problema, mas também na minha vida profissional tenho um lema que é fazer pouco no sentido de implementar efetivamente. Portanto, importa neste aspecto ter um plano que tenha medidas porventura mais de médio prazo e mais de imediato, que tenha medidas mais de gestão processual acompanhadas com outros modelos, eventualmente, de alternativas da resolução da litigância, mas importa definir as medidas em concreto e definir um
planeamento, um prazo de implementação destas medidas. Em segundo lugar, não há medidas constantes no plano que não careçam de serem monitorizadas, acompanhando as equipas que estão no terreno a implementar estas medidas e a reajustar o que é necessário. Cada círculo, cada tribunal podem ter realidades próprias, particularidades que imponham o reajustamento das medidas, a aproximação da situação em concreto. Não deixar morrer este plano por inadaptação de uma ou outra regra a casos pontuais. Portanto, tem que haver aqui uma forte motivação de todos neste combate, que é um flagelo nacional e, portanto, não parece que se possa adiar eternamente e deixar com que este problema nos vença. Relativamente à segunda questão e à especialização das jurisdições administrativas e fiscais, eu tenho para mim que esta questão pode ser sempre repensada. Nenhuma delas, em particular, me choca, desde que efetivamente esteja assegurada a proteção da tutela judicial, o que neste momento me parece estar, e por isso ela é, neste momento, relativamente secundária à primeira que acabamos de analisar, ou seja, o combate às pendências. A terceira questão, o modelo da governação dos conselhos. Eu sou muito sensível à necessidade de trazer outros olhares e outras experiências aos modelos de governação em geral dos profissionais. E por isso, nesta medida, o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais pode ser um bom exemplo na medida em que acolhe outros elementos com outras vivências e outras experiências e por isso pode trazer outras realidades, outros aspectos a ser considerados nas suas atividades. Por fim, e relativamente à jurisprudência Covid, eu preferia não me pronunciar porque, enfim, ainda estou numa fase de leitura, de análise, que considero que existe um período de exceção e de tal urgência que, porventura, justifique a adoção de medidas também elas excepcionais e urgentes e não sinto que exista nenhum perigo, digamos assim, no Estado de Direito e por isso resta-me acompanhar atentamente esta situação. Creio ter respondido às questões que foram colocadas e mais uma vez agradeço a atenção e desejo a continuação de um bom dia a todos. Muito obrigado, doutora. Termina assim aqui esta audição. Cabe-me, em nome desta Comissão e de todas as senhoras e senhores deputados, agradecer, em primeiro lugar, a disponibilidade das candidatas e dos candidatos para se submeter à eleição para a representação da Assembleia da República no Conselho Superior e, por outro lado, também à forma clara e abrangente como hoje, aqui, durante esta audição, fizeram não apenas a sua apresentação, como também procuraram prestar os esclarecimentos e dar a sua reflexão sobre as questões colocadas pelos senhores deputados. Haverá, ainda durante esta semana, o voto por parte da Assembleia da República, a eleição para as candidaturas apresentadas e faço votos para que, no caso de serem eleitos, possam desempenhar com elevação as funções de representação neste órgão importante do sistema jurisdicional nacional. Muito obrigado, senhores candidatos. Obrigado também às senhoras e senhores deputados. Continuaremos a nossa reunião ordinária hoje, nesta mesma sala, a partir das 15 horas, com a agenda de ordem do dia que conhecem. Até já.